Deixa eu mandar aqui, porque tem um aluno que está matriculado nessa turma e que toda vez ele não entra na sala. Nunca vi. Então, vamos aqui. Senhores, na semana passada a gente começou, né, a segunda parte do primeiro capítulo. Lembrem-se que eu lhes tinha dito que esse capítulo era dividido em duas grandes partes. A primeira parte dizia respeito à fonética, essa parte agora diz respeito à fonologia. No nosso último encontro, a gente tratou um pouquinho, muito velozmente, sobre a história do fonema, de como ele se foi desenvolvendo dentro da linguística. Eu acho que na semana passada eu comentei com vocês sobre uma fala, deixa eu só pegar aqui um livro, uma fala, eu disse para vocês que havia que Saussure havia previsto, eu acho que foi na turma de vocês, que Saussure havia previsto o surgimento de uma disciplina, que era a semiótica, que ele chama de semiologia. E aí eu queria trazer exatamente o que ele diz. Então, ele está tratando aqui sobre os princípios gerais da linguística, né? Quando ele vai tratar da distinção do signo linguístico, aquelas dicotomias que ele apresenta, uma série de coisas, e num determinado momento, no capítulo 1º, quando ele trata do primeiro princípio, que é chamado de arbitrariedade do signo, né? O signo linguístico é arbitrário, obviamente ele vai fazer uma explicação. Essa questão se eu não me engano, da arbitrariedade é alguma coisa que ele vai concluir lá pela página 107, 111, mas ele começa a discussão aqui, embora não conclua. Não, é nessa mesmo, nessas páginas seguintes, que ele vai dizer que arbitrário, na verdade, é imotivado, que ele não é completamente arbitrário, né? E aí chega um momento, na página 82, nesse primeiro capítulo, que ele vai dizer uma observação de passagem. Quando a semiologia estiver organizada, deverá averiguar se os modos de expressão que se baseiam em signos inteiramente naturais, como a pantomima, lhe pertencem de direito. Supondo que a semiologia os acolha, seu principal objetivo não deixará de ser o conjunto de sistemas baseados na arbitrariedade do signo. Com efeito, todo meio de expressão aceito numa sociedade repousa, em princípio, num hábito coletivo ou, o que vem a dar na mesma, na convenção. E na página 24 do curso de Linguística Geral, sempre, ele diz... pode-se, então, página 24, terceiro parágrafo, pode-se, então, conceber uma ciência que estude a vida dos signos no seio da vida social. Vejam, a linguística, como a gente compreende, a partir de Saussure, não existia, e aí ele começa esses estudos, faz esse curso de verão e termina fundando o que viria a ser a linguística, pelo menos dentro do ramo estruturalista,
E ele antevê, pelo que ele tinha, das coisas que ele tinha estudado, que a linguística não tinha como se ocupar de um determinado aspecto e que, para isso, uma nova ciência seria necessária. Ele chamou-a provisoriamente de semiologia. Aí fica claro o que ele vai dizer aqui. Então, né? Pode-se, então, conceber, imaginar uma ciência que estude a vida dos signos no seio da vida social. Ela constituiria uma parte da psicologia social e, por conseguinte, da psicologia geral. Chamá-la-emos de semiologia, que vem do grego semeion, que significa signo. Ela nos ensinará, veja, os verbos estão todos no futuro, não por acaso, porque não existe ainda. Ele está dizendo que isso deverá ser feito. O tradutor escolheu bem a forma de traduzir, colocando os verbos no futuro, não naquelas perífrases futuras. Vai estudar, vai fazer, porque quando você diz assim, eu vou fazer, quando você diz eu vou fazer uma coisa imediata, você tá colocando a sua palavra, dizendo, você vai fazer isso? Sim, eu vou fazer. Quer dizer, agora, nesse momento, terminando de falar com você, eu vou me empenhar nisso. Quando você diz eu farei, você coloca um tempo extremamente largo. Você não está dizendo que vai ser imediatamente, mas também não diz que vai ser daqui a 10 anos, o que pode acontecer. E aí é o que acontece aqui. O tradutor escolheu bem a forma de diverter os verbos do francês, né? E diz, essa ciência, a semiologia, nos ensinará em que consistem os signos, que leis os regem. Como tal ciência não existe ainda, não se pode dizer o que será. Ela tem direito, porém, à existência. Seu lugar está determinado de antemão. A linguística não é senão uma parte dessa ciência geral. As leis que a semiologia descobrir serão aplicáveis à linguística e esta se achará dessarte vinculada a um domínio bem definido no conjunto dos fatos humanos. Veja, ele está dizendo que a linguística é uma parte da semiologia ou da semiótica, porque aí vai depender dos europeus e dos americanos a nomenclatura que terminam dando a isso tudo. Isso era só um parênteses sobre algo que eu comentei muito por alto na semana passada. Então, vimos a história do fonema, um pouquinho, né? Obviamente não dava para fazer um percurso muito longo. Depois, tratamos um pouquinho sobre os traços distintivos, e aí vimos o conceito de alofone. E agora vamos para os fonemas e suas variantes, que são os arquifonemas. Vou compartilhar a tela com vocês. Algumas dessas coisas que vão aparecer ali, eu já comentei sobre elas noutra ocasião. Os exemplos serão, inclusive, os mesmos. Pronto. Isso aí, a gente viu isso, se eu não me engano, a gente tratou disso na aula passada, né? Deixa-me só... Aí eu coloquei um verso e importa que ele seja recitado. Então, a gente já sabe, segundo tem o que está dito lá na página, depois quem quiser, tome nota dela, lá na página 39, a gente vai partir da página 41 em diante. Então, na página 39, diz... a respeito dos alofones, mas não está dito que são os alofones, diz assim, que variantes não distintivas de uma única unidade estrutural. Então, a gente já sabe, isso deve estar muito claro para a gente, que os fonemas são unidades que causam distinção. Um fonema, então, quando você diz...
Pensando em fonema, não em escrita, viu, por favor. Você diz casa e você diz caça, você mudou um fonema aí. O fonema z e o fonema s. Você alternou. Mas você não pode dizer que o significado das duas palavras casa e caça sejam a mesma coisa. Certo? Tudo tranquilo aí, né? Então, esse z de casa e o s de caça, isso aí são fonemas distintos porque causam uma distinção. Causam uma distinção. Porque essa é a função, digamos, é uma das funções principais do fonema, é ser o elemento distintivo. Agora, às vezes a gente tem um som diferente, que não necessariamente vem a ser um fonema, quer dizer, ele não causa distinção, mas ele existe. E aí, como é que a gente vai tratá-lo? Os estudiosos chamaram-no pelo nome de alofones. E aí a gente tem os principais tipos de alofones, que são esses chamados posicionais ou combinatórios, o D e o T, quando antecedidos ou precedidos, ou que vem antes ou depois de um I, ou de um hiato, ou antes depois de um ditongo, ou antes de um I, basicamente o princípio é o mesmo, ele vai se palatalizar. E aí você tem a palavra mentira, ou mentira, e eixa, ou eita. O princípio de palatalização é a presença do I. Só que acontece o seguinte, o que é o alofone? Esse alofone chamado posicional. É quando você tem a mudança t e t, mas você não tem efetivamente uma mudança no significado. Porque tanto faz você dizer mentira, quanto você dizer mentira, e você terá exatamente as mesmas palavras. Tanto faz você dizer eixa ou eita, e você terá exatamente a mesma palavra. Então, apesar de serem sons diferentes, não causam distinção. E aí, por necessidade de nomenclatura, deu-se-lhe o nome de alofone. Alofone é uma variação. Então, eu retomo aquilo que está lá na página 39, dizendo são variantes não distintivas de uma única unidade estrutural. Variantes não distintivas de uma única unidade estrutural. Por isso, aqui está mentira e mentira. Eixa e eita. Existem as chamadas variantes regionais, que são a forma, muitas vezes acontece de a gente aqui no Nordeste terminar produzindo algumas vogais mais abertas do que o pessoal no Sul, no Sudeste principalmente, ou vice-versa, eles lá pronunciam mais fechada, como por exemplo, eu não pus aí porque eu selecionei essa coruja, coruja e coruja. Vejam, a gente tem o som O aberto, o som U e o som O. E não causou distinção, porque nos três casos, coruja, coruja ou coruja, a gente tem exatamente a mesma palavra, né? A mesma ideia. Não alterou. Agora, prestem atenção. Pronto, eu tinha esquecido qual era a palavra, já me veio. A pronúncia correta da preposição extra tem que ser com o som do E fechado. Extra, ou extra, né? Dependendo, porque às vezes o S antes do T costuma ficar com esse som mais ch. Mas aí tanto faz, aí é um alofone, vamos dizer. Nessa palavra a gente vai ter dois alofones, e aí vocês vão entender já. Então, você tem o extra, ou extra, né? Pronunciando o S bem sibilante, ou como pronunciam no Sudeste, extra, com esse E bem aberto. Ou então a palavra fechado e fechado. Esse som não
causa distinção, esse alofone. Uma coisa que não está dita no material, mas eu venho observando isso com o tempo, é que normalmente o alofone nunca está na sílaba tônica. Difícil, eu não conheço nenhum exemplo do alofone na sílaba tônica que ele vá ter um alofone e a palavra continuar a mesma. Repare, você tem apoio e apoio. Causa distinção. No caso de apoio e apoio, um apoio é um substantivo e o apoio é o verbo, você tem que a abertura ou fechamento do fonema fez com que você tivesse duas ideias distintas, duas palavras distintas. Então, aí é um fonema. O que me parece, do que eu tenho observado, é que não ocorre, pelo menos, entenda, eu não estou dizendo que isso é uma lei geral. O que eu estou dizendo é, do que eu tenho observado, não ocorrem alofones na sílaba tônica. Ele sempre vai estar fora da sílaba tônica, ou nas sílabas anteriores, ou na sílaba posterior. E aí, você vai ter, no caso, os chamados estilísticos, né? Os estilísticos, que aí está no Lusíadas, canto 3, instância 95. Canto 3, instância 95. Instância 80, 92, 93, 94, 95. Que aí eu marquei fora, fora e senhora. Senhora. Diz o verso, né? Da terra dos algarves que lhe fora, em casamento dada grande parte, recupera com braço e deita fora o mouro mal querido já de Marte. E este de todo fez livre e senhora, Lusitânia com força e bélica arte, e acabou de oprimir a nação forte na terra que aos de luso coube em sorte. Por que estilístico? O que acontece aqui é o seguinte, o que é que a gente espera? Eu li com o som aberto, mas o normal, o que deveria estar aqui era que o fora do terceiro verso, recupera com braço e deita fora, na verdade deveria, ou todos deveriam ser lidos aberto, coisa estranha, porque senhora, no tempo de Camões, dizia-se o com o fechado. O que, então, esse do terceiro verso, esse fora aqui, provavelmente, estilisticamente, ele deveria ser lido fechado para fazer a rima. E você diz, não fica estranho rimando duas palavras iguais, elas são iguais só materialmente, porque formalmente elas não são iguais. Porque essa primeira é verbo e essa outra é advérbio. A gente as tem diferentes porque o fora e fora não são alofones, estão na sílaba tônica, causa diferença. Mas aqui, estilisticamente, a gente pode, lendo os versos, ler da terra dos algarves que ele fora, em casamento dada grande parte, recupera com braço e deita fora, o mouro mal querido já de Marte, e de todo faz livre senhora, Lusitânia com força e bélica arte, e acabou de oprimir a nação forte na terra que aos de luso coube em sorte. Tranquilo isso daí, essa coisa estilística dos alofones. O que, para a gente sair tranquilo daqui, veja, isso daqui, a gente teria esse O que se espera aberto, ele deverá estar, por força da rima, ele deverá estar pronunciado fechado e não aberto. Eu marquei ali só para poder eu fazer essa explicação. Tudo tranquilo aí? Então, em poesia, lembrem-se de uma coisa. A arte, ela não pode estar enjaulada. Uma coisa que me parece muito estranha é utilizar como
modelo de escrever bem, especialmente nas gramáticas, é trazer coisas da literatura. Porque fulano escrevia desse jeito, cicrano escrevia daquele outro, pegando os textos literários. Eu até admito, por exemplo, que a gente use de Machado de Assis os textos da crítica que ele fazia. Para mim é estranho a literatura ser tomada, a arte ser tomada como modelo, como norma para a gramática. Se a literatura pode, em caso de necessidade, pode e deve quebrar toda e qualquer regra gramatical. E aí a gente pega uma arte que é livre, que não se enjaula, e a coloca como modelo. Mas, tirante isso, ficou entendido aí esse alofone estilístico, né? O fora, ali, do terceiro verso dessa instância 95, vai ser pronunciado fechado só por força da rima. Isso, especialmente se você pegar alguns escritores antigos, óbvio, hoje mais não, porque isso não vai acontecer com a frequência que acontecia. Lembre-se de uma coisa, em Camões, a gente está gerando, ou a língua portuguesa moderna está sendo gestada. Ainda não havia nada cristalizado. A língua portuguesa só vai ganhar foros de língua propícia para a arte com Camões, porque antes dele o português era considerado uma língua de quinta categoria para a arte. Era uma língua que se prestava para outras coisas, para o ofício de cavalaria, para o ofício militar, para, como vai acontecer depois, especialmente com a escola de Sagres, para o ofício dos navegantes, mas para o ofício artístico, literário, a língua portuguesa não era, até Camões, uma língua considerada. Foi Camões que deu esse status de língua artística ao português. Então, vocês pensem que quando a gente pega de Camões para ler, seja os Lusíadas, que os sonetos, que qualquer outra poesia camoniana, a gente está se deparando com o parteiro da língua. Vou chamar assim para usar uma metáfora bem ao gosto de Sócrates. Ele é o parteiro da língua, ele não é o pai dela, mas ele deu a luz a ela, a partir de tantos exemplos, e a construção, então, vai se estabelecendo a partir dele. E, de Camões em diante, a gente vai encontrar diversas oscilações na pronúncia, especialmente nas rimas. Bem, e depois acontecem os chamados, que são livres ou facultativos, que aí a gente vai chamar de neutralização, ou, que é o tema daqui, ou os arquifonemas. A gente está aqui nos alofones, e aí vai para esses arquifonemas. Deixa eu ver aqui. Que eu tinha marcado aqui os arquifonemas, uma definição de arquifonema, mas eu não a estou achando. Fazendo o quê, Gabriel? Está na página 43. Eu tinha me esquecido de marcar. Na página 43, as autoras dizem assim: o conceito de neutralização é um conceito, e o conceito de arquifonema... Antes, deixa-me ler o início do parágrafo. Dentro do estruturalismo europeu, temos de lembrar ainda o conceito de neutralização, que não deve ser confundido com o de variação. Variação. Não se deve confundir. Existe neutralização, e aí as autoras vão dizer quando existe neutralização.
quando há uma supressão das oposições entre dois ou mais fonemas em determinados contextos. Isto é, quando uma oposição é anulada ou neutralizada. No sistema fonológico do português, em posição pré-tônica, quer dizer, em sílabas antes da sílaba tônica, há uma neutralização de e e de o em o, cuja oposição é funcional em posição tônica. Quer dizer, traduzindo isso em miúdos, aquilo que eu estava dizendo, na sílaba tônica, a gente não percebe alofone, porque quando existe o alofone, muitas vezes na sílaba tônica a gente tem uma palavra diferente. Por exemplo, você tem secretária e secretaria. Você já mudou de palavra. Aí você diz, mas o I não é o mesmo? Sim, mas um I tônico é uma coisa, um I átono é outra. Um I semivogal e um I vogal. Isso já causou diferença. Então, você tem dois fonemas distintos. Não são, portanto, alofones. Quando... O que me parece... Veja bem, eu vou dar minha opinião aqui a respeito tanto de neutralização quanto arquifonema. São nomes simplesmente para a gente tratar de alofones no sentido comum. O que a gente quer dizer com isso? É que as línguas, a depender do lugar, vão variar. E aí, quando isso depende do lugar, o que é que acontece? Esse alofone é regional. Isso não é uma característica só do português, porque se você for no espanhol, às vezes a gente acha que as línguas que os outros povos falam são línguas bem arrumadinhas, que todo mundo pronuncia todos os sons vocálicos da mesma forma. Não. Se você for para a Espanha, por exemplo, você vai ver um castelhano pronunciando uma vogal mais aberta ou mais fechada, a depender da região em que ele se encontra. Ou, se a gente não for pensar nas vogais, porque a diferença é muito pequena, acontece às vezes de o nosso ouvido não perceber isso. Mas você vai ver a pronúncia dos dois L's, que em castelhano é pronunciado como se fosse LH do português, mas noutra região eles pronunciam como se fosse um Y. Então, aí você vai ter, por exemplo, uns dizendo lluvia, lúbia, júbia e iúbia, para chuva. E todas escritas da mesma forma. Você vai para a Itália, aí você tem, por exemplo, o 3, que pode ser pronunciado tre, aberto, ou tre, fechado. Dependendo do lugar, você vai ter variação. E existem até umas que são estranhas, mas aí é um alofone bem estranho, que seria a pronúncia de algumas consoantes que são distintivas, mas que algumas regiões, por exemplo, na Itália, vão pronunciar de uma maneira, por exemplo, o C com uma vogal E ou I é pronunciado sempre c'è, forte. Mas algumas regiões vão pronunciar como se fosse c'è, e não c'è. Só que c'è já é escrito de outra forma. Por exemplo, se você diz em italiano pi, a palavra não existe, eu vou dar só um exemplo. Você diz piscina e piscina, o significado seriam duas coisas distintas. Embora a primeira palavra não exista, mas só para dar um exemplo. O que acontece é que muitas vezes esses fonemas vão ser trocados ou neutralizados, vamos dizer assim, mas aí a neutralização seria mais bem em vogais, em sons vocálicos, antes da sílaba tônica. E aí você vai ter, por exemplo, Recife. Sim, eu falei da neutralização e o arquifonema, aí diz... O conceito, seguindo na leitura, né? O conceito de neutralização e o de arquifonema, realização, o que é arquifonema? Realização não marcada, resultante da neutralização, aparece em Trubetskoy
e seus companheiros do Círculo Linguístico de Praga. Em casos de neutralização, a realização acústica já não corresponde a um dos fonemas intercambiáveis, mas a um arquifonema que compreende ambos. Lembrando a distinção do linguista Eugênio Coserril, entre sistema, norma e fala, vale observar que a realização é indiferente do ponto de vista do sistema funcional, mas poucas vezes será indiferente do ponto de vista da norma. No Rio de Janeiro e no sul do país, em geral, esse arquifonema será realizado com timbre mais fechado, e ou o. Enquanto no Nordeste, o timbre mais aberto ocorre com maior frequência, e e o. As normas variam, portanto, de região para região. Quem está certo e quem está errado? Ninguém, desde que não seja na sílaba tônica, desde que a coisa não aconteça na sílaba tônica. E quando a gente pensa na sílaba tônica, a gente está pensando necessariamente em dois fonemas só, vocálicos. E, que pode ser intercambiado com e o, que pode ser intercambiado com o. Mas o, i e a, independe dele ser tônico ou átono, vai ser a mesma coisa sempre. Só o e o o é que variam. Repare, até mesmo quando a gente diz as vogais. Eu aprendi a dizer A, E, I, O, U, elas abertas. Aí eu escuto meu filho ouvindo as coisinhas dele de aprender, aí eles dizem A, E, I, O, U. No sul do país aprendem com elas fechadas. A gente aqui no Nordeste, pelo menos eu, aprendi o nome delas abertos. Então, esses livres ou facultativos, neutralização, vamos imaginar que é o que acontece antes e arquifonema seria o que acontece depois. Aí você tem Recife, aqui não pode mudar, porque vejam, isso aqui marca a sílaba tônica, Recife, 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 Recife e Recife. 6 variações da mesma palavra, e que a gente pode produzi-las tranquilamente, mas todas elas têm uma ocorrência regional aí bem marcada. Regional ou regional, vai depender de vocês. Não se preocupem muito com essa ideia de neutralização e arquifonema. Eu estou vendo as carinhas dos que estão com a câmera aberta, parecendo que estão vendo alguma espécie de bicho-papão, mas não se preocupem com isso. É mais importante, vejam, para a vida prática da gente, para a vida de professor, é a gente entender a noção de alofone. Isso é importante. Isso será importante para a gente na hora de estudar os verbos, porque aí a gente vai ter uma série de coisas, desde que isso não aconteça na sílaba tônica, porque alofone, eu não posso dizer com 100% como se isso fosse uma lei ou uma regra geral. É aquilo que eu disse há uns instantes antes. O que eu tenho observado, olhando criticamente os casos, é que não existem alofones onde há sílaba tônica. A sílaba tônica é meio que obrigatória. Tanto que, se vocês abrirem o dicionário de língua portuguesa, você vai encontrar, quando tem uma palavra que a sílaba tônica pudesse variar, quer dizer, para você saber se a sílaba tônica é aberta ou fechada, um E ou um O, geralmente lá no dicionário vem dizendo, que aí a gente sabe se a pronúncia deve ser aberta ou fechada. É claro que isso também vai depender, porque você tem que respeitar o que Saussure vai dizer, acho que no curso de Linguística Geral, ele diz que você se submete a o que predomina na região onde você está, no grupo de falantes em que você está, porque não adianta você falar diferente deles. É estranho, para mim, soa muito estranho, quando eu ouço algum nordestino dizer é estranho, com esse S tão sibilante. Mas eu não considero errado, só me soa estranho. Porque o costume nordestino é que um S antes de um T seja palatalizado. Você diz o costume, a festa. Aí alguns dizem, mas essa coisa de nordestino, isso não acontece em canto nenhum do mundo. Ah, não?
a língua mais antiga do que o português, por exemplo, que mantém um monte de costumes que existiam durante a Idade Média, que é a língua napolitana, eles dizem festa, e escrevem com S, não é com X nem com SH. E os italianos dizem festa. Mas napolitano diz festa, e ninguém deixa de se divertir na festa ou na festa. Claro, para mim é estranho quando eu ouço alguém pronunciar esse S sibilante. Mas eu também não vou fazer um cavalo de batalha porque a pessoa acha que deve pronunciar festa. Quando eu uso muito, eu leio e faço os meus resumos aqui no celular, no editor de textos. Então, eu, por agilidade, muitas vezes coloco o comando de voz. E eu percebi que se eu pronunciar como nordestino, muitas vezes ele entende outra palavra. Então, se eu pronunciar esse S, ch, antes de um T, ele escreve outra coisa. Eu digo uma coisa, ele bota outra no lugar. Então, eu estou tendo cuidado de quando eu vou fazer meus resumos, eu digo festa, mesmo que isso me cause algum arrepio na coluna. Mas a gente marra o burro onde ele vai ficar seguro e alimentado. Bueno, tudo tranquilinho até aí, né? Quer dizer, tranquilinho também é querer demais. Mas é o que eu disse, não se preocupem muito, por favor, com essa coisa de neutralização e arquifonema. Todos esses camaradas fazem parte de um tipo maior que a gente chama de alofone. Esse é um conceito. Anotaram a página em que aparece isso, página 39 do livro lá, Iniciação à Fonética. Alofones são variantes não distinguíveis de uma única unidade estrutural. Isso é alguma coisa que tem que ficar marcada para a gente. Então, independente dele ser posicional, combinatório, estilístico, regional, livre ou facultativo, vai ser sempre alofone. Isso é o que importa. E os processos fonológicos? Vejam, a gente tratou a gente tratou com detalhe, lá quando a gente fez História da Língua Portuguesa, a gente teve várias aulas só sobre metáfora e analogia. A metáfora, que, meu Deus do céu, eu estava dando aula para o pessoal do médio, metáfora não, metaplasmos. Então, a gente dedicou várias aulas lá no História da Língua Portuguesa, quer dizer, eu acho que mais de 60% de nossas aulas foram sobre metaplasmos e analogia. Esses são os processos fonológicos. Aquilo que eu tinha dito lá para vocês, se vocês quiserem depois, eu tenho aquelas aulas gravadas ainda, aí eu disponibilizo o link lá para vocês, no grupo, se vocês precisarem rever, mas eu lembro que na aula eu tinha dito para vocês o seguinte, que apesar de a gente estar estudando aquilo na história, no desenvolvimento do português, a gente não pode achar que aqueles processos pararam. Porque a língua não é um ente morto, não é um defunto. A língua é um ser vivo. E tudo que é vivo é dinâmico, está em movimento, em mudança constante. A gente não deve achar que uma coisa, linguisticamente considerando, uma coisa é estável por muito tempo, com uma longa duração na história da língua. A gente viu agora há pouco, quando eu estava falando lá de Camões, que no tempo de Camões, que foi quando, pouco tempo antes, tinha acontecido o surgimento do feminino senhora, porque todas as palavras terminadas em OR não tinham forma feminina, porque ela vinha do neutro não, ela vinha da terceira declinação, do latim, que independia de ser, era masculino ou feminino. Então, você tinha pastor, o pastor, que é masculino, e você tinha dólar, que era feminino. Então, que era masculino também.
o que acontecia é que o português herdou isso do latim, que todas as terminadas em OR eram masculinas, ou não tinham variação de forma. Por isso, você vai ter amor e flor, um masculino e um feminino, terminados exatamente da mesma forma. Assim, estendeu-se para professor, doutor, senhor, era uma única variante. Quando vocês fizeram História da Língua Portuguesa, a gente viu, quando estava falando sobre as línguas novilatinas, os documentos fundadores, o documento fundador do português, que é chamado Cantiga da Ribeirinha ou Cantiga da Garvaia, tem lá minha senhor, branca e rosada. Branca e vermelha, parece que é assim. Que é de... Ixi, como é o nome dele? Paz Soares Taveiroz, o nome do autor. 1189. Minha. Os adjetivos concordam com o gênero da palavra. Se eu tinha minha, senhor. Essa cantiga é do século XII. Já em Camões, ela aparece com o feminino. Camões é do século XVI. A senhora. Só que, veja, quando passou, a mesma coisa, você tem professor, professora, doutor, doutora. Quando surgiram esses femininos, a palavra senhor virou senhora. Só muito tardiamente, agora, pelos fins durante o século XX, é que senhora passou a ser pronunciada com O aberto e não fechado. É uma mudança relativamente recente. O surgimento da forma feminina, ela é bem mais antiga. Mas a pronúncia desse O aberto é alguma coisa recente. Acho que não deve ter nem 50 anos que é pronunciado assim. Aí, para isso, a gente teria que ver, para saber há quanto tempo esse O de senhora é pronunciado aberta. A possibilidade que a gente tem é pegar texto de poetas e ver como ele rimava. Se a gente conseguisse encontrar uma senhora numa rima, como a gente tem em Camões, que ela está fechada, né? Fora, senhora, a gente encontrar isso numa poesia ou numa música, que no fim da história não deixa de ser uma poesia, em que haja rima, para a gente ver em que momento, mais ou menos, a gente pode dizer, começou a ser pronunciado assim. Lembre-se que o documento ele é sempre muito, muito posterior ao estabelecimento daquilo na fala, né? A fala é bem mais dinâmica do que a escrita. Então, isso aqui tudinho, a língua dinâmica está sujeita a modificações, e aí é um resquício daquilo que a gente viu nos metaplasmos e na analogia. Aí vai para a relação grafema-som-fonema. Essa é interessante. E aqui eu chamei de grafema para não chamar de letra. Por que eu chamei de grafema? Porque eu quero estabelecer uma relação entre o som, o fonema, né, o distintivo, e o grafema. O fonema, o que é? É uma unidade de som. O grafema, o que é? Uma unidade de escrita, gráfica. Grafos em grego significa escrita e fono significa som. Estabeleço, portanto, essa relação. Não existe, na maioria das línguas, não existe uma relação muito estreita entre fonema e grafema. A gente vai encontrar isso em algumas línguas, especialmente línguas que não sejam como o português, chamadas de... Porque a gente tem alguns tipos, a gente teria, em tese, 2 tipos de línguas. As línguas chamadas etimológicas, alguns chatos vão chamar de pseudoetimológica. O que é isso? Que você deveria escrevê-la como ela era na origem. Então, por exemplo, até 1942, a gente escrevia em português farmácia com PH, porque em grego não existia o som, a letra F. Eles pronunciavam não pronunciavam esse som F, eles pronunciavam um P e uma aspiração. O que eles pronunciavam era pha, harmar, queia. Então, como eram pronunciados um P e uma aspiração, os latinos, quando transcreveram essa palavra, colocaram um P e um H, que eram ph.
E a gente, que terminou com o andar do latim vulgar, não estabelecendo mais a diferença entre PH e F, mas continuou escrevendo PH. E aí, as línguas etimológicas vão conservar a grafia que teria na origem. Então, esse é um tipo de língua que existe. O outro tipo seriam as línguas fonéticas. O que são essas línguas fonéticas? Seriam aquelas que não estavam preocupadas como essa língua era, como se escrevia essa língua originalmente, mas como ela é pronunciada. O exemplo maior que eu tenho de língua fonética, na verdade, existem dois exemplos. A primeira, a mais perfeita das línguas fonéticas é o italiano. Quer dizer, se você aprender como se pronunciam os grupos, você nunca na sua vida vai pronunciar uma palavra em italiano errada. Você pode até colocar o acento tônico da palavra no lugar errado, mas você nunca vai pronunciar errado porque existe uma série de regras. Olha, esse som é sempre assim, esse é sempre desse jeito, isso é sempre pronunciado assim, isso é sempre pronunciado daquele outro jeito. Não existe nenhuma exceção. Haverá, como eu falei antes, quando a gente estava falando dos alofones, algumas regiões que, por não usarem o italiano como língua oficial, vamos dizer, utilizam, por exemplo, Nápoles, que não fala italiano, eles falam napolitano. E por que eles não falam italiano? Porque o italiano é a língua de uma outra cidade. O italiano é a língua de Florença, é o florentino. E os napolitanos se acham que, se eles se submetem, eles estão reconhecendo que eles são inferiores aos florentinos. Eles que dominaram todo o período, desde a queda de Roma, praticamente, até grande parte do período do Renascimento, como é que eles vão se submeter à língua de Florença que apareceu na história com Dante Alighieri? Então, eles não se submetem, por isso eles falam muito porcamente, e aí eles vão cometer uma série de erros vão fazer uma série de alofones, vamos dizer assim, com a pronúncia chamada padrão do italiano. Mas o italiano é a língua que existe uma relação muito estreita, no entanto, ela não é absoluta, entre grafema e fonema. Por que eu digo que ela não é absoluta? Porque você não tem um fonema simples equivalendo a um grafema simples. Às vezes você tem um fonema simples equivalendo a um grafema composto. Explico-me. O SC, em italiano, pode ser pronunciado como ska, por exemplo, scala, mas ele pode ser pronunciado como um sh, piscina. Piscina se escreve PSCI, como a gente escreve em português, né? Piscina. Só que eles pronunciam diferente, piscina. Porque o som do SC com I ou com E vai ser sempre sh. Então, não existe uma identidade perfeita de fonema simples e grafema simples. Você pode ter fonema simples com grafema composto. Mas existe uma regra, que a gente não tem, por exemplo, em português e espanhol. Então, eu disse que havia dois tipos, né? Os tipos chamados etimológicos, aí você vai ter o inglês, o francês, o alemão. O alemão é a segunda língua em questão de relação grafema-fonema, é a segunda língua, por que ele é segunda? Porque o alemão, apesar de ser quase perfeita, a relação grafema-fonema admite exceções, coisa que o italiano não admite. Você aprendeu o sistema de pronúncia do italiano, você pronuncia qualquer palavra. Já no alemão, nem sempre isso acontece. Você tem o CH, que é pronunciado na garganta, né? Mas, às vezes, ele tem som de ch. Então, você vai numa região da Alemanha, você vai ver alguém dizendo ich, eu, outros vão dizer ich. Ich. E aí, fora outras exceções que existem, essa foi uma que eu me lembrei agora, mas que fazem do alemão a segunda língua. No entanto, ele segue escrevendo uma língua etimológica. Quer dizer, se em grego se escrevia com PH, e o latim transcreveu aquilo com PH, o alemão segue escrevendo com PH. Então, você vai ter teologia, que era escrito em grego com o TH, né, T e aspiração, tr. O alemão escreve, mas ele pronuncia teologia. Ele não pronuncia tre. Então, é uma língua que admite algumas coisas, mas
não é absoluta, como seria o italiano. Aí o italiano acabou com TH, com PH, com H inicial, porque se ele não é pronunciado, para que escrevê-lo? Simples assim. Você tem que adivinhar que tem um H ali. E essa coisa é uma loucura, porque há alguns anos, quando eu digo alguns anos, você entenda que é bastante tempo, ombro se escrevia com H. Úmido. Aí vão mudando, horas bota H, horas tiram H, daqui a alguns anos vão fazer outra deforma linguística, bota o H de volta em ombro, porque é a escrita mais perfeita, não sei o quê, aí fica aquela... Mas não vai alterar em absolutamente nada. Bom, aí tem essas duas. E aí existe um híbrido, um monstrego que surgiu da união da etimológica com a fonética, que é o português e o espanhol, que querem conservar uma língua fonética, mas respeitando a etimologia. Por exemplo, esse absurdo do H inicial. Esse absurdo também das várias pronúncias do X. Próximo, táxi, enxame e exame. Era muito mais simples escrever com Z ou com S. E exame, né? O próximo com 2 S. Ia mudar em quê, no fim da história? A palavra. Normatizava isso. Eu queria que o pessoal da BL, da Brasileira de Letras, um dia dissesse: eu quero fazer uma reforma na escrita do português. Menino, eles me dessem 2 dias, eu reformava essa língua para nunca mais ninguém escrever errado. Eu botava em prática o lema dos Árcades: inutilia truncat, que se acabem as inutilidades. Tudo que não presta, corta. E aí, vamos lá. A relação. Então, não existe uma relação exata, acabei de dizer. 2 grafemas, como R e CH, é pronunciado, pelo menos aqui no Nordeste, com uma aspiração no X, né? Você tem carro e chuva. Então, essa relação. Todos me ouvem? Sim. Agora sim. Sim, professor. Desde que horas vocês não estão me ouvindo? Passou um tempinho sem a gente ouvir. Foi, porque daqui a pouco o Meet disse: seu microfone não está funcionando, atualize. Aí quando eu botei para atualizar, eu saí da reunião. Então, eita, eu tenho que compartilhar a tela de novo. Quando eu falei da relação que existe entre, por exemplo, a quase exatidão entre grafema e fonema no italiano e no alemão. Deu para ouvir? Sim, a gente ouviu. Pronto. Aí falei que existe uma língua, 2 línguas, na verdade, que são a fusão, a tentativa de unir os dois, né? A escrita etimológica e a escrita fonética. Essa também deu para ouvir, né? Que era o português e o espanhol. Falei da doidice das pronúncias nossas, que a gente tem um fonema com 4, um grafema com 4 fonemas, e às vezes um monte, vários fonemas para um grafema. Você tem, por exemplo, o I, quando esteja na posição de alofone ou de
Está todo mundo parado ou é impressão minha? Ah, não. A Amanda Cibuli e o Cidelma agora também. Chega, me deu, parecia que vocês estavam travadas, tão duras aí que... Chega, me deu medo agora que trave tudo. É a tensão da disciplina, professor. Concentração. Não, relaxem. Aí, vejam lá. Aí surge isso. Então, a gente termina não tendo a possibilidade de ter, em nenhuma situação, no grego antigo e no latim antigo, existia uma relação estabelecida muito perfeita, harmônica, entre grafema e fonema. Cada letra, cada grafema, tinha o seu fonema e você não existia exceção. Então, se você tinha escrito, por exemplo, o G tem sempre som duro, de guerra. Então, se você tinha escrito teologia, em latim você leria teologia, porque o G não admitiria exceção. Assim como o C, você tinha K, que, ki, cocu. Ga, ge, gi, gogu, e não tinha U, porque o U era para ser pronunciado. Então, se você tinha guá, gué, gui, gogu, com 2 U's, tinha uma palavra ou duas em latim que tinha 2 U's, no GU e no QU. E aí, por exemplo, né, no grego antigo e no latim antigo, existia uma harmonia, reinava, imperava uma harmonia perfeita entre grafema e fonema. Só que depois, isso foi algo que demorou, pelo menos no latim, pouco tempo. Porque se tinha uma elite que prezava por isso, logo depois, o falar que imperava nas ruas não era o que respeitava isso, porque esse falar vinha com todos os costumes anteriores. Apesar de que a gente poderia se deter em outros exemplos antigos, do latim antigo, que o C não tinha nenhum tipo de distinção, mas a gente não vai se deter muito nisso, porque não é o objetivo da aula. E aí você tem vários grafemas com 2 grafemas com um fonema só, e você tem vários grafemas no sentido, né? RR, a gente aqui no Nordeste principalmente pronuncia como rã, uma aspiração, carro, e você tem o CH pronunciado chuva. Em alguns lugares, como em São Paulo, em algumas regiões de São Paulo, você vai ter o RR sendo pronunciado como 2 vibrantes mesmo, né? Carro. A língua vibrando dentro da boca para pronunciar isso. Acontece, porém, que se você perceber, esses paulistas que duplicam o R, eles não fazem diferença se é um R ou se são 2. Terminam duplicando todo o R. No início, se é simples, se é composto. A ideia do R vibrado, os latinos chamavam isso de litera canina, né, porque parecia o rosnado de um cachorro, era que, se ele fosse duplicado, duplicada também deveria ser a vibração. Então, você tinha caro, uma vibração, a língua só balança uma vez, caro, e você tinha carro, 2 vibrações. Por isso ela era chamada dupla. Acontece que essa matemática, muitas vezes, o corpo não obedece. E aí você vai ter isso. Ou então, vários grafemas para terem um único fonema. Como você tem o SC, né, que eu disse de piscina, o S de sapato, o C de cebola, o C cedilha de caça e o SC de naça. Tendo o mesmo fonema, que é o fonema S. Aqui. Esses 4, 5, né? Com esse único fonema aqui. Grafema, na verdade. E aí vem essa observação, que quando a gente fala, a gente realiza fones e não fonemas. E o que significa, então, os fonemas? Simplesmente, a gente considera fonema quando se trata de unidade distintiva. Mas se eu digo casa e não faço comparação com nenhuma outra palavra que vá causar distinção, a gente não está tratando de fonema. Porque o fonema só existe, a gente só vai ter a noção de casa quando você tenha o antagônico dele, que seria o caça, uma das possibilidades, né? Porque aí você vai ter a distinção. Se você não estabelecer a distinção, porque também é a coisa, na hora que você diz, já estabeleceu aquele processo que Saussure vai chamar de linearidade. Deixa eu ver se acho aqui. Que eu não vou achar, não.
Deixa eu ver se nessa... lei. É isso aqui. Não. É na página que eu estava antes, 80 e alguma coisa. Exato. É o segundo princípio do signo linguístico, que é a linearidade. Ele desenvolve-se no tempo. Então, você diz casa, você tem a pronúncia do k, a, z, a. Essa sequência, essa linearidade é que vai fazer a distinção. Só que o fonema, na verdade, é vertical a coisa. Porque você vai ter que ter, numa linha casa, na outra linha, abaixo, caça, para você estabelecer que k está ali certo, que o a está ali certo, mas o z e o s não batem. E aí você tem que... O s é um fonema distinto, não é um alofone, que é um fonema distinto do z. Então, a gente só percebe efetivamente o fonema quando a gente estabelece a relação com outra coisa que causaria, ou que poderia causar a distinção. No mais, o que a gente faz é, na hora que está falando, a gente produz os sons, os fones. E quando escrevemos, a gente tenta cristalizar esses fones através daquilo que a gente chama de grafemas ou letras. E aí, meus caros? Eu sei que tem uma série de conceitos que são novos, né? Tem algumas coisas que a gente vai precisar pegar o material, dar uma olhada. Como eu disse, esse material é extremamente interessante, esse livro, mas não é dos mais fáceis. O outro material, só que aí eu não tive muito tempo de preparar com ele, que é bem mais simples. A gente vai utilizá-los nos 2 capítulos que eu preferi do jeito como ele está exposto lá, mas aí eu não tive tempo de preparar a aula seguindo aquele outro material, né? Esse daqui, eu já tinha organizado algumas coisas, já tinha feito umas divisões, já tinha feito minhas anotações, minhas observações, minhas críticas. Algumas delas eu trago aqui, outras eu deixo em suspenso. Então, esse livro eu já tinha lido, já tinha anotado, já tinha comentado. Então, fazer por esse livro era alguma coisa muito mais simples. Talvez para o próximo semestre, para o próximo ano, na verdade, né, que essa disciplina, esse terceiro período só vai aparecer agora no próximo ano. Aí eu leia o outro livro para preparar um material por ele, para não ficar sempre trabalhando com ele. Então, num semestre eu trabalho com esse, no outro semestre eu trabalho com o outro. Para a gente ter várias ideias, né? Ou, no outro semestre, eu misturo os dois, para complicar a cabeça dos alunos terem que estudar com 2 materiais e descobrir de onde eu quero qual coisa. Não endoidece não, Amanda. Aluno é um bicho muito sabido, aluno não se perde em detalhezinhos pequenos, não. E né? Depois de um monte de conversa dessa, ninguém se perde. Bonito isso. Perde não, Jennifer. Vocês são safos. Vocês dão nó em pingo d'água. Quando eu vi o nome, eu disse, esse aqui é a aula massa. Eu não tô entendendo nada. Vixe, eu leio, você fala, eu leio de novo. Não tô entendendo, não. Pois anote, Jennifer, as coisas que você não está entendendo e vamos compartilhá-las depois, por favor. Mas, professor, se eu for anotar, eu vou anotar toda a apostila que você passou. Olha a Amanda confirmando, tá vendo? Olha o Flávio rindo. Eu confirmo. Não é tudo, não. É porque é complicado. Eu mesma vou me dar a oportunidade de, quando for pegar o trabalho para fazer, eu ver em que nível eu me encontro. Entendeu? Por falar nisso, eu estabeleci uma data para entregar aquela transcrição, ainda não, né? Por favor, alguém... Final do semestre. Alguém depois, por favor, mande para mim de novo, ou partilhe lá no grupo aqueles 3 vídeos, porque eu tive um problema no meu celular e simplesmente perdi tudo. Eu não tenho nada mais. Aí eu não sei quais foram os vídeos que eu mandei, não.
Aí eu preciso, quando eu for fazer a correção do texto que vocês me mandem, eu vou precisar de acompanhar com o áudio do negócio lá para eu saber se a transcrição foi bem feita, né? Não é só pegar a transcrição. Oi? Qual é o prazo para a entrega desse trabalho? Deixa eu ver aqui, viu, no cigarro de vocês. Olha, a gente vai ter a nossa primeira avaliação no dia 22 de novembro. Está lá no Cigará isso já, viu? Que presente de aniversário, hein? Obrigada. Estou às ordens. Você vai ver que vai ser um presente mesmo, porque é capaz de você tirar 11. Porque quando vocês virem quero só ver essa. Quando vocês virem esse povo, eu não estou entendendo nada, eu estou com tanta dúvida, e que se eu for anotar, vou fazer um livro ainda maior do que o livro delas, e não sei o quê. Isso aí é só conversa, aí. É só isso está sabendo mais do que eu. Agora seja. Aí está lá no dia 22. Por que eu botei o dia 22? Porque a gente termina o capítulo 2, para não fazer com muito material. Eu sei, como eu disse para vocês, que tem muita coisa. Daiane, eu estou vendo, abro já, viu? Eu sei, o livro é fininho, tem 100 e poucas páginas, chega a 126 páginas, mas é muito denso. Aqui, às vezes, os exemplos que são dados não são exemplos que nos sejam muito próximos. O que eu tenho tentado fazer, Jennifer, é trazer isso para alguma coisa mais perto da gente, para a gente olhe para isso e consiga ter algum tipo de materialização, ou minimamente consiga materializar as coisas que estão ditas aqui no material, para a gente saber do que é que está tratando aqui. Então, para que não aconteça de haver muita coisa, aí no capítulo 2, quando a gente terminar o capítulo 2, esse capítulo 1, em certo sentido, seria aquele um pouquinho mais complicado. Hudson, eu acho que para mim o que está faltando é isso, está muito longe da realidade, assim, da nossa prática do dia a dia. Eu não estou conseguindo enxergar, não. Então, ainda os exemplos que eu estou dando ainda não estão suficientes. Pronto, aí... Mas, olhem, vocês prestem atenção que quem já fez prova comigo deve ter mais ou menos visto que eu não tenho interesse em prejudicar ninguém. Aqueles que já fizeram. Não, veja só, eu não estou preocupada com a sua prova, não. É disso. Eu não estou porque eu já conheço. Mas, assim, realmente o conteúdo, porque eu acho que essa disciplina é muito importante, principalmente para quem, como a Amanda, e eu trabalho com parte de alfabetização, que trabalha com crianças menores. Então, assim, essa disciplina é essencial. Eu vou Só que eu fazer ainda não depois... estou conseguindo tocar realmente, de entender a funcionalidade, enfim. E outra coisa, né? A gente que está mais na frente do curso, lá no final, terminando, a gente sabe que essa disciplina é essencial. Para depois cruzar muita teoria, muita coisa. Vero. Essa parte, esse capítulo 1, a primeira parte dele, aquela primeira parte, que era a parte de fonética, era uma parte muito mecânica. Que ia tratar de pulmão, prega vocal, levantamento da língua, abaixamento da língua, só lembro do Carlos Henrique. adiantamento, essas coisas todas aí, que é bem mecânico. Aquele conselho que eu dei para vocês, não existe melhor do que você tentar se perceber na hora que você fala. Eu sei que parece coisa de doido. Não, eu sei que é. Mas a gente precisa, porque é muito estranho a gente olhar o livro e ele dizer, acontece isso, acontece aquilo. Quando a gente vai ver aquelas tabelas
aqueles quadros lá das consoantes, e fala de oclusiva, bilabial, lingodental, labiodental, não sei o quê, fricativa, lateral, vibrante. Cara, o mais importante é a gente tentar ver o que é que isso faz. Então, você escolhe uma palavra, como eu disse, né? Hoje eu dei o exemplo do carro, que o R é considerada, como eu disse, uma letra vibrante, canina. Caro. Você reparar, tentar olhar para dentro da sua boca, onde está a língua, e ver o que é que a língua está fazendo. Que ela dá uma vibração, ela vai para cima e desce, caro. Quando você diz carro, ela vai, obviamente aqui no Brasil a gente não ouve, o nosso ouvido não é treinado para escutar a vibração dupla, caro, carro. Para a gente é a mesma coisa, a primeira foi simples, a segunda foi dupla. O que é que a gente costuma fazer? Quadruplica, quintuplica a vibração, que é quando o ouvido nosso percebe. Carro. Tem 4 vibrações. Só que aí, por que é que eu sei que tem 4? Porque eu tento ver dentro da minha boca o que é que a língua está fazendo. E quando você vai pronunciar uma palatal, o que é que a língua faz? Para onde ela vai? Só que aí esses conceitos que são abstratos ali, são abstratos porque a gente não tem o hábito de prestar atenção na hora que a gente está falando. Aí aquela parte primeira, que é extremamente mecânica, porque o que é que trata a fonética? Da produção do som. De que coisas entram em jogo na produção desse som? Língua, maxilar, abertura, fechamento da boca, arredondamento ou não da boca. Você pronuncia, quando é um arredondado, você diz ó, a boca está bem redonda. E você vai fechando a boca e vai o A, né? Que ela está na máxima abertura. E aí a gente presta atenção nesses detalhes. E essa primeira parte, a primeira parte do primeiro capítulo, é somente isso, é só essa parte mecânica mesmo, de olhar para o nosso corpo como se fosse um robô, um robozinho, e que a gente está ali e que o corpo, pouco mais ou menos, produziria essas coisas. Obviamente, meus caros, a gente vai tratar disso nesse capítulo que segue, no capítulo 2, é impossível que a gente pronuncie o mesmo fonema sempre da mesma forma. É por isso que quando você vai, por exemplo, existe um programa que você dita e o Word escreve, né? Que é o que eu disse a vocês que eu termino fazendo aqui no celular. Eu dito, só que aí eu tenho que me policiar às vezes para não dizer o S palatalizado antes de um T, para o programa não escrever outra coisa. Mas antes eu lembro que há muitos anos, quando eu instalei um programa desse de leitura no computador, eu tinha que ler um texto e muitas vezes aparecia o mesmo grupo de som ou a mesma palavra, porque o computador, o programa, ia reconhecer como eu pronunciaria diversas vezes a mesma palavra. E o programa estabelecia uma velocidade em que eu tinha que ler. Então, a palavra ficava iluminada para eu ler aquele grupo de palavras com uma certa velocidade, para que o programa estabelecesse todas as formas que eu pronuncio um A, por exemplo. Todas as formas em que eu pronuncio um O ou um O. Para saber distinguir nas diversas nuances que eu dê na fala. Porque a gente não é uma máquina, né? Apesar de a gente estudar na fonética como uma máquina, mas a gente não é efetivamente uma máquina. Professor. Sim, Daiane, eu tinha... Você baixou a mão, eu pensei que não ia querer mais, mas diga. Não, eu queria saber se a gente vê alguma coisa desses assuntos no primeiro e no segundo período, porque tem muita gente aqui da sala que entrou por equivalência. Uhum. E já matricularam a gente no terceiro período. Eu queria saber, porque eu estou achando meio puxado. É porque, assim, olha, letras a gente não tem nenhuma matéria que seja pré-requisito. Por incrível que pareça. Eu antes de vocês, eu acho que a turma de vocês... Não, foi a segunda turma.
A primeira turma que eu tive de História da Língua Portuguesa, por exemplo, antes disso era latim, tinha latim 1 e latim 2. Só que para você fazer latim 1, você tinha que ter estudado latim 2, e não era requisito. Então, o camarada entrava para fazer latim 2, mas não tinha nada dos conceitos que a gente tinha estudado em latim 1. Mas não tinha prerrogativo, não tinha pré-requisito. Aqui, assim, em certo sentido, não há mesmo. Por exemplo, para fonética e fonologia, tem uma série de coisas que eu acho, por exemplo, que vocês já viram, né, um monte de coisa sobre o curso de Linguística Geral. Mas tem muita coisa aqui que talvez ficassem mais claras depois de estudar História da Língua Portuguesa e de ter estudado fonética e fonologia. A gente, às vezes, estuda isso daqui, muitas vezes você termina garrando um ódio a Saussure monstro, porque muita coisa ficou sem nexo. Por favor, aí vocês vão me fazer o seguinte, especialmente você, Jennifer. Para não ser um bolo de coisa de uma vez só, você vai escolher algumas coisas das que você realmente achou que ficaram desmaterializadas e me mande. Porque eu só sei que o plano que eu tinha feito não está chegando quando eu recebo o retorno de vocês. Hoje eu ouvi uma coisa que achei interessante. Um professor me disse que os alunos não o queriam mais como professor deles. Aí ele disse, eles não se adaptaram à minha metodologia. Eu acho estranho porque, para mim, a metodologia não é do professor. Para mim, a metodologia, eu tenho que avaliar a turma para onde eu vou para saber com que metodologia, porque eu entendo metodologia a partir do que o nome em grego significa, meta-rodos. Meta-rodos significa rodos, o caminho, e meta, através. É o caminho através do qual a gente consegue chegar a algum lugar. Então, eu não posso ter uma metodologia definida. A metodologia, pelo menos na minha concepção, talvez o povo de pedagogia discorde disso, mas a metodologia é o caminho através do qual eu vou chegando. E eu vou construindo a metodologia durante o curso. Por exemplo, agora, por exemplo, nesse retorno que vocês me deram, aí eu já tenho que começar a repensar uma série de coisas. Porque se eu não tenho isso, eu acho que está tudo funcionando bem. A gente trabalha. A primeira aula é sempre, as primeiras aulas são sempre aquela tiro no escuro, né? Você diz, eu acho que vai ser por aqui. E aí você vai se adaptando. Eu nunca tive muito apego à metodologia, não. Qual é a sua metodologia? Eu digo, não tenho. Eu não tenho metodologia. Eu nunca fiz, nunca teorizei nada. Eu aplico horas, eu pego de um teórico, que eu acho que funciona melhor. Estou pensando no nível médio, né? Horas você percebe que uma coisa mais behaviorista funciona, outras horas você vai por um Piaget. Não dá, eu não consigo entender. A escola chega e se diz, nós seguimos o método de Piaget. Eu discordo uma série de coisas dele, acho que muita coisa funciona, outras tantas de coisas não servem para nada ali. Como eu acho que Skinner funciona algumas coisas, outras tantas não funcionam. Por isso que é importante a gente estudar esses camaradas, para você chegar e não se dizer, eu sou behaviorista, eu sou sócio-interacionista, eu sou sócio-construtivista, eu sou construtivista. Não, bicho, pegue tudo, faça um balaio e veja na sua turma em que momento você vai conseguir utilizar o sócio-construtivismo, sócio-interacionismo, sócio não sei o que lá, essas metodologias todas, porque o método é o caminho só. O caminho, por si só, não é meta para canto nenhum, né? O caminho, você vai para algum lugar. Se o caminho não está levando você para algum lugar, você vai ter que descobrir outro caminho para chegar no canto onde você quer.
Aí vamos ver, eu vou repensar algumas coisas para as aulas seguintes e talvez fazer algumas chamadas das coisas que a gente já viu. A Regina vai falar. Professor. Eu sei, estou passando a palavra para ela agora. Não, boa noite. Não, eu só queria falar porque, assim, professor, eu acho que a matéria também é uma matéria bem complexa. Eu já tive colegas dos períodos passados que não tiveram com você a matéria e falaram que é uma matéria muito difícil de se entender, de se compreender. Eu não sei se é a metodologia muito bem, não, mas eu acho que a matéria que é um pouco densa. A matéria é muito densa mesmo, isso é um fato. Porque ela trabalha com muitos conceitos. Ela parte eu vou desligar meu microfone. Parte sempre de uma série de conceitos e que tem que ser apreendidos. É por isso que, por exemplo, haverá alguns que vão pensar nos alofones com todas aquelas denominações todas, especialmente aquele de neutralização e arquifonema. Que, para mim, eu penso que, para um estudo que não vai ser uma especialização ou um mestrado, um estudo introdutório como é isso, eu não vejo para que a gente ir para tantas minúcias. A gente fala, porque eles existem, mas, no fim, a noção de arquifonema é aquela. Vejam o que dizem as autoras lá na página 39, por exemplo. Arquifonema é isso. Pronto. Claro, o que eu acho chato dessas autoras é que você chega, encontra a definição, mas elas não dizem que é a definição. Chega no parágrafo, né, lá da página 39, ela chega e diz: muitos sons diferentes podem ter a mesma função de distinguir palavras. O linguista irá considerá-los variantes não distintivas de uma única unidade estrutural, que é o fonema. O fonema é uma unidade estrutural. Mas o que são unidades variantes não distintivas de um mesmo fonema? Alofones. Só que elas não dizem. Que poderia estar bem claro isso, né, dito. Mas, às vezes, o que me parece é que isso daqui me parece, às vezes, que foram apontamentos de sala de aula e que elas usaram para escrever o livro, e algumas coisas ficou com muito cara de apontamento de sala de aula para mim. Apesar de que eu nunca faria um apontamento de sala de aula desse jeito, né? Meus apontamentos de sala de aula são tão pobres, porque eu só faço esquemas. Esse povo que prepara a aula assim desse jeito, eu acho tão bonito. Minhas coisas são tópicos, vou falar sobre isso e isso. Vê a página tal do livro, vê a imagem que está na página tal. Meus apontamentos de sala de aula são assim. Bom, aí, meus caros, eu vou tentar ver aqui como retomar algumas coisas, porque voltar para o primeiro capítulo vai ser uma coisa complicada. O que eu vou tentar fazer é ver como a gente pode